Fala moçada, boa noite, como é que vocês estão? Bom? Aí o Igão já entrou aí na G12, vou chamar você, Igor. Já aceitei o Igor aí, ele já vai entrar aí, a gente já vai começar. Daniel, boa noite. Vou mandando as perguntas aqui na caixa de perguntas. Fala, Igor, boa noite, meu amigo, como é que você tá? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Gustavo. Chique. Você tá falando de onde hoje aí? Algum lugar no planeta Terra. É, E não estou no carro hoje. Você estava, né? Até agora de pouco. Tava, Então, tava. estou em casa, em Castro. Estou de passagem por minha casa aqui. Coisa boa, terra do leite aí. Eu Isso. acabei de chegar em Lavras aqui, cheguei correndo aqui no hotel, mas deu tempo aqui, deu para dentro do prazo. Para começar, Igor, essa semana a gente está fazendo a semana do grão úmido e do milho reidratado. A Uhum. gente fez um e-book, até depois, eu não sei se o William te passou, a gente vai estar te passando aí. Tá. O intuito é estar ajudando, né? Criamos um e-book de passo a passo para ajudar as pessoas a confeccionarem esse alimento tão nobre, né? E a gente veio discutindo aqui durante essa semana uma live com o professor João Daniel falando da aplicação para vacas de leite, ontem com o professor Danilo Milling para aplicação em gado de corte, sempre Uhum. reforçando essa parte é, da melhoria em eficiência alimentar, síntese de proteína microbiana, e esse ganho, né, da eficiência alimentar, que você está economizando alimento, né? Você está dando menos alimento e proporcionando o mesmo desempenho, né? Que eu acho que isso que é interessante, e os cuidados aí para evitar a acidose, que a gente sabe que é um problema. E aí a gente Uhum. tem essa questão também da parte agronômica, que também é muito importante, né? A gente falou do silo para frente. Agora a gente queria ter a honra de receber você aqui hoje para falar um pouco da condução da lavoura, que começa Uhum. lá com a escolha do híbrido. Então, assim, eu acho que é até melhor eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal e saber quem é o Igor, falar um pouquinho da G12 e do magnífico programa aí que você conduz, que é o Guia da Forragem, que às vezes poucas pessoas conhecem. E eu vou deixar aí, vou passar a bola para você e depois a gente começa com as perguntas. Então, boa noite novamente, pessoal. Meu nome é Igor Kirimbach. Eu sou pesquisador e consultor e sócio também da G12 Agro. Nós somos a G12 porque somos 12 sócios. Dos 12, 8 trabalham na empresa. É uma empresa de pesquisa e consultoria agronômica. A nossa sede fica em Guarapuava, no Paraná. Nós temos lá o escritório matriz e uma estação experimental. E nós temos uma filial em Ponta Porã, onde também temos um escritório e também uma estação experimental. Até o gerente de lá, o Saulo, está aí participando da reunião. Temos um escritório em Castro, onde eu fico sediado. E nós estamos abrindo agora em São Paulo, em Itapetininga, a quarta filial nossa. Então, nós fornecemos consultoria diretamente aos produtores, mas também consultoria a outros consultores. Como a gente gera muita pesquisa, muita informação, a gente tem parceiros, né, que são consultores, que fazem essa parceria conosco para estar recebendo toda essa informação gerada na pesquisa e poder fazer uma consultoria mais assertiva, né? Trocar experiência conosco sobre praga, doença, planta daninha, fungicida, cultivar, adubação. Então, época de plantio, rotação de culturas, planejamento das propriedades, sobre o mercado. Então, a gente acaba auxiliando os colegas aí, né? A gente tem que se ajudar. Então, é mais ou menos isso que a gente faz, né? Pesquisa e consultoria. Não falei da rede de ensaios, né? Então, dentro da pesquisa, eu coordeno a parte de pesquisa de milho, tanto silagem como grão, sorgo, aveia e pastagens. Nós temos uma rede de experimentos que se chama o Guia da Forragem. Creio que muitos de vocês já conhecem e já devem ter instalado o aplicativo. Hoje, a G12 conduz 5 ensaios no sul do Brasil, do Guia da Forragem, 3 em Minas Gerais e um no estado de São Paulo, em parceria com o IAC. Então, o IAC de Campinas realiza outros ensaios em São Paulo também.
Então é uma rede aí com mais de 10 experimentos, né, no Brasil, isso na safra. E na safrinha, toda a nossa rede da G12, os 5 locais no sul, mais os 4 no sudeste, os 9 locais também tem safrinha. Então são 9 ensaios na safra, mais 9 ensaios na safrinha, e nesses ensaios a gente avalia tanto a silagem como o grão, lado a lado. A gente planta os híbridos com 4 ou 5 repetições, e na mesma parcela a gente divide ela, subdivide ela, e avalia silagem em 2 linhas e grão em 2 linhas na mesma parcela. E tudo isso, né, só para fechar aqui, está disponível no aplicativo, Guia da Forragem. Nesse aplicativo vocês podem fazer os filtros conforme a necessidade de cada produtor, de cada fazenda. Eu quero um híbrido mais precoce para fazer uma safrinha, que seja mais sadio, né, porque o produtor não tem condições de fazer um fungicida, que ele me dê mais volume de massa, porque é um produtor que tem pouca área disponível. Então ele faz os filtros lá na aba lá da esquerda, e aí o próprio programa vai dizer quais híbridos se adequam mais àquela necessidade. E pode fazer filtros também, eu quero saber qual que é o ciclo mais rápido. Clica lá no ciclo, vai classificar do maior para o menor, menor para o maior. Quero saber qual tem mais amido, clica lá no amido. Quero saber qual que é mais digestível a fibra, clica lá na DIV-FDN. Então, resumidamente, assim que funciona, e é gratuito, não tem custo nenhum. Vocês podem instalar, acessar no computador, também tem o site, guiadaforragem.com.br, ou no iOS ou no Android tem o aplicativo. Show de bola, e fantástico esse guia, recomendo demais. O interessante é que, por ter essas diferentes localidades, pessoal, você pode escolher a região que tem mais proximidade com a condição edafoclimática da sua região. Então é uma prévia, né? Já é um crivo, uma peneiragem que você faz aí para escolher o híbrido, que é o primeiro ponto, né, Igor? De fazer uma silagem, seja ela de milho, planta inteira, safra, safrinha ou de grãos, né? Aqui o tópico é o grão úmido. Então, assim, o primeiro, o que você olha para escolher um híbrido, Igor, para a gente fazer uma silagem de grão úmido? Assim, questão, quais são as variáveis? Eu sei que produção é uma forte, mas além da produção, né, de sanidade, que características que você olha na hora que você está escolhendo um híbrido que você vai plantar para grão úmido, e qual normalmente é o ciclo até chegar em grão úmido? Certo. Então, basicamente, nós queremos 2 características, né, nesse híbrido. Que ele me produza muito grão, óbvio, né, quanto mais grão produzir por hectare, menor vai ser o meu custo por quilo, por tonelada do grão úmido. E queremos um grão com sanidade. Né? Essa é a segunda, não digo menos importante, mas tão importante quanto a produtividade. Não adianta produzir muito grão e ser um grão doente, né, contaminado aí com micotoxina, que vai comprometer o desempenho animal. Então, tem que ser um híbrido muito produtivo, né? E não é só o híbrido também, é todo o manejo da lavoura, né, que a gente vai estar falando aí nos próximos minutos. É combinação, né? O resultado da produtividade é a combinação da genética com o manejo e com o ambiente. Né? A genética está na nossa mão. O agricultor decide o híbrido que vai plantar. Depende só dele. O agricultor depende do manejo que ele vai fazer. Se vai adubar melhor ou pior, se vai controlar pragas melhor ou pior, se vai fazer um fungicida, se vai fazer um inseticida, se vai plantar planta daninha, quando vai plantar, se vai adubar bem ou mal, se vai corrigir o solo. É uma decisão do produtor. Então, o manejo, o híbrido, está 100% na mão do produtor e do técnico. Clima, não, né? Mas a gente conhecendo o clima, nós conseguimos, né, prever algumas coisas. Saber qual época que tem maior risco de uma seca lá na floração, né? Saber se plantar muito cedo eu posso pegar uma geada no cedo aqui no sul, se eu plantar muito tarde eu posso pegar uma geada lá no final do ciclo, ou uma seca lá no final do ciclo no centro-oeste. Então, conhecer o clima de cada região é importante para a gente plantar numa época de menor risco. Bom, voltando lá então, nós queremos produção e queremos um grão sadio, né, que não seja podre, que não tenha grão ardido e que não tenha micotoxinas. Como conseguir isso? Quais os fatores que afetam a sanidade do grão? Então, assim, a gente está reparando nos últimos anos, hoje, sem dúvida nenhuma, depois vocês me corrijam se estiver errado, mas o complexo de enfesamentos e viroses, sem dúvida nenhuma, é o fator que mais está afetando a qualidade dos grãos dos últimos 2 anos, eu diria. Tá? Híbridos que enfesam muito, infelizmente, estão além de perder produtividade, né, às vezes cair esse milho, não conseguir nem colher esse milho,
E para o grão úmido, como a gente colhe depois da silagem, é mais problemático ainda, né, porque fica mais tempo o milho exposto na lavoura, com como fraco, se der um vento ele cai, se der uma chuva forte ele cai também. Então, assim, é muito crítico, né, eu posso perder produtividade e as espigas, né, elas ficam, o grão fica mais xoxo, com PMS menor e muito mais podridão de espiga, devido ao enfesamento. Então, e o enfesamento aí, o manejo, né, começa com rapidamente aqui, 4 pontos muito importantes, fundamentais para o manejo do enfesamento. Primeiro, eliminação de planta guaxa na entre-safra. Né? Aqui no sul nós temos o inverno, né, que normalmente tem geada e nos ajuda nesse processo. No centro-oeste, né, sudeste, já raramente tem geada, esse ano passado teve, por azar ou por sorte, né, porque aí é uma coisa interessante, a geada não mata a cigarrinha, ele não mata o inseto, mas ela mata o milho, que é o hospedeiro, né, do inseto e da doença. Então, como nós tivemos uma geada aí que foi até Goiás, né, até Rio Verde, até Brasília, né, entrou no MS, entrou um pouco no Mato Grosso, no Mato Grosso também, né, Minas, várias regiões pegou, então acabou matando esse milho na entre-safra, e nós começamos com uma safra agora, 21, 22, né, plantios aí de agosto, setembro, até outubro, com uma tranquilidade muito grande, né, nos enfesamentos. Né, porque eu tinha pouca pressão no inseto, e o inseto ainda não estava contaminado. Bom, então, eliminação de planta guaxa fundamental. Se não tiver geada, elimina com herbicida, elimina com algum método. Segundo, escolha do híbrido. Se você fizer eliminação de planta guaxa, escolher um híbrido tolerante, 90% da tua roça tá salvo. Tá? Além disso, tratar, né, ou com TSI, né, que já vem de fábrica, ou tratar na fazenda. E, por último, o menos eficiente, mas que não deve deixar de ser feito também, é o controle químico e biológico. Né? Por que é o menos eficiente? Porque se você plantar um híbrido susceptível, a gente já fez experimentos, a cigarrinha, você controla ela hoje, amanhã ela está voltando. Né? Ela está vindo, está migrando. Então é muito pouco eficiente o controle químico e biológico. Ajuda sim. Né? Mas essa contribuição é muito pequena. Se você plantar um híbrido suscetível, vai ajudar um pouco, mas não chega na produtividade que daria um híbrido tolerante. Tá? Então é só um complemento, é um fino. Então, do manejo do enfesamento, é mais ou menos isso, resumidamente. É o principal problema hoje, é o que mais vai levar à perda de produção de grão e de qualidade de grão. Hoje é o principal problema. E aí eu deixo que o Gustavo comente um pouco também, né? Tem outros fatores também que envolvem. Vamos fazendo um bate-bola aqui. Não, claro, eu acho que é muito interessante. Eu vi um estudo, né, Igor, falando sobre a parte do empalhamento da espiga, né, fechamento lá em cima, e que foi mostrando o aumento de micotoxina. Eu não vou lembrar agora qual, se era aflo, qual que era exatamente, mas quanto mais exposta a espiga, mais aumentava. Por quê? Aquilo forma tipo um copo que vai acumulando água, e aí tudo que o fungo precisa de umidade, calor, né, e aí você já acumulando água gera esse problema. Então, eu queria que você comentasse, né? Você falou também que a presença de inseto pode afetar. Então, tem como escolher um híbrido com empalhamento melhor? E o que os insetos aí também, as lagartas, podem prejudicar nesse sentido aí para causar essa parte aí de grão ardido e geração de micotoxina por causa de fungo? Exatamente. Então, 3 fatores, né? Tirando o enfesamento, existem mais 3 fatores principais que também favorecem essa podridão de grão. Empalhamento, sem dúvidas nenhuma. Né? Existem híbridos que ele não empalha direito, fica, né, a ponta da espiga exposta. E como o grão úmido nós colhemos, né, de 30, 35 de umidade, essa espiga ainda não virou. Então ela não está, né, protegida da chuva. Então toda a chuva que dá penetra na espiga e fica armazenada dentro da palha. E é tudo que o fungo quer, né, para se desenvolver. Ele é umidade e calor. Então, esse é um problema sério. O empalhamento é muito sério. Tem híbridos mais propensos, né, a isso, então tem que ficar de olho. E questão de lagartas, né, infelizmente algumas tecnologias, né, que surgiram aí para o controle de lagarta estão perdendo eficiência, né, já foram muito eficientes no passado, hoje estão perdendo eficiência, e as lagartas estão atacando, seja a planta lá, desde cortando plântula jovem, né, recém-emergida, atacando a parte foliar ali do cartucho, e lá na frente,
também vão atacar a espiga, né? Seja helicoverpa, seja a própria Spodoptera, estão atacando a espiga. E esse dano de lagarta na espiga, novamente, porta de entrada para fungos, né, que vão estar colonizando ali a espiga e desencadeando o processo de produção de micotoxina, né, grão ardido, micotoxina, etc. Então, a gente já observou que híbridos que têm uma tecnologia melhor para controle de lagarta, eles têm menos dano na espiga e têm menos grão ardido. E se fizer uma análise, né, a gente não fez essa análise, mas não tenho dúvidas que se fizer uma análise, né, numa espiga que a lagarta atacou contra uma que a lagarta não atacou, o risco de ter micotoxina nessa espiga atacada é muito maior do que na espiga intacta. Igor, mas eu vou plantar um híbrido lá que é convencional ou que tem uma tecnologia não tão boa assim. O que eu posso fazer? Controlar, né, manejo. Né, manejar essa lagarta, né, acompanhar os estágios, né, o nível de dano econômico, e dando nível para aplicação, entrar aplicando aí inseticidas, né, químicos, biológicos, para estar controlando essa lagarta. E uma observação prática que a gente tem visto, não sei se vocês, consultores, observaram isso também, a gente já observou que quando a gente faz um bom manejo lá na fase vegetativa da planta, até a última entrada do trator, quando eu trago minha roça limpa até ali, lá na frente a minha espiga tem menos dano. E o produtor vizinho que plantou o mesmo híbrido e que não controlou bem a lagarta, né, na fase vegetativa, tinha muito mais lagarta lá na espiga depois. Tá? Então, assim, é importante fazer esse manejo, né, se o híbrido não tinha uma tecnologia tão boa assim. Então, controlar a lagarta, né, seja por biotecnologia, ou seja por controle químico, biológico, etc., fundamental para a gente estar protegendo a espiga dos danos da praga. Então, falamos da lagarta, falamos do empalhamento, e terceiro lugar, o uso, né, não diria o uso de fungicida em si, mas o controle das doenças, né? Então, seja escolhendo o híbrido mais distante da doença, foliar, né? Pensando em doença foliar, ou lançando mão de fungicida para controlar essas doenças. Nós já fizemos experimentos, estamos fazendo mais um esse ano, em parceria com uma empresa. Vamos fazer uma série de avaliações, né, na planta e no grão também. E em trabalhos anteriores que nós fizemos, além de se conseguir maior produtividade, né, quando se controla as doenças, maior produção de massa, maior produção de grão menos ardido, né, e nós conseguimos estatisticamente menor micotoxinas também, quando se controlou as doenças. Então, o controle de doença também é fundamental para ter uma sanidade de grão. Ele ajuda tanto na produção do grão como na sanidade desse grão. Vai ter menos grão ardido, né, menos fusário e menos micotoxina. A gente já fez experimento e pegou a diferença estatística. Não, muito bacana, Igor. Eu acho o interessante aqui, pessoal, porque tem parte das micotoxinas que estão no silo que vem da lavoura, né? E assim, elas são uma fonte de risco para os animais, né? Vacas de leite são até um pouco mais sensíveis, pela questão depois da parte reprodutiva. Às vezes o bovino de corte em terminação não vai ter esse efeito tão pronunciado. Depende, né, do nível também de contaminação. Mas assim, a sanidade da silagem começa lá na roça. Então, uma boa condição de lavoura é muito importante. O Igor falou aqui que já começa lá no híbrido, né? Escolher o híbrido que tem essas resistências às doenças já é o controle principal, né? Tanto enfesamento, como também a da lagarta. Claro que as tecnologias, infelizmente, por estar sendo usadas da maneira errada, né? Sem fazer a área de refúgio, acaba que está gerando resistência, né? A transgenia, né, Igor? Mas ainda sempre eles estão lançando novas, né? E a gente também tem que se educar, tentar usar da maneira adequada para que essa tecnologia dure mais tempo. Os manejos aí de fungicida, que eu acho que o Igor falou, que é bem interessante, né? Só porque chegou a ligação, eu estou recusando. E aí a gente também, né, Igor, eu queria aproveitar você, a sua experiência, que é muito bacana. Aí você pode falar de algum case, de alguma fazenda sua, que você acompanha, produtividades aí que você já conseguiu de grão úmido, só para dar um valor, um número para a galera, né? E também de algumas dicas práticas, que você também entende muito de silagem, na hora da operação, né? Que você recomenda de cuidados e que a pessoa pode ter desde o ponto de colheita
a escolha da máquina, tudo mais aí, o que você quiser falar aí do seu know-how, eu acho que agregaria muito aí. Tá, joia. Então, deixa eu ver por onde eu começo aqui. Uma coisa interessante, uma coisa muito interessante que não é fácil de avaliar, mas que na prática impacta muito na hora de fazer esse grão úmido colhido direto da roça, né? É a debulha. Como a gente colhe esse milho muito úmido, né? Existe uma dificuldade das colhedoras debulharem esse milho, separar ele do sabugo, né? E depois peneirar, né, nas peneiras lá, e a gente colher um milho limpo e jogar pouco fora. É muito difícil, é um desafio bastante grande, e existe uma diferença muito grande entre os híbridos. Tá? Nós tivemos produtores que fizeram esse ano e tinha híbrido que sem condições. Nós tivemos que desistir, abandonar a roça, porque não tinha como debulhar. Tá? Depois que ele baixou para 25, aí conseguiu. Mas enquanto ele estava com 32, 33 de umidade, impossível de trilhar esse milho. E tem híbridos que é tranquilo. Específico do híbrido, Igor. Isso. Estava num híbrido com 32 de umidade, que não debulhava, foi para outro de 35 e debulhou. Então, olha só, cara. E é uma avaliação assim que é difícil da gente fazer na pesquisa, né? Porque a gente precisa da máquina. Né? Se não tiver máquina, a gente não consegue fazer. Hoje mesmo a gente estava em Guarapuava lá, colhendo o experimento de parcelinhas, né? A gente usa aquela trilhadora, né? Estacionária com o trator. E ela trilha. Nós colhemos lá um material com 35 de umidade, trilhou 100%. É uma máquina muito ótima para trilhar milho úmido. Mas máquinas grandes, né? É uma dificuldade bastante grande. Seja cilindro, seja rotor, milho úmido não é fácil colher. E quanto mais úmido, mais difícil fica. E mais grão joga fora. Tá? A gente já fez avaliação em produtor que colheu grão úmido, chegou a jogar 10 sacos por hectare fora. Né? Hoje, no preço que está aí o milho, é R$1.000 o hectare, né? Jogado fora. E só jogar fora, né? Além do prejuízo financeiro que você teve, aquele milho nasce todo, ou quase todo, né? Na cultura seguinte. Né? Seja uma safrinha, ou seja lá uma cultura de inverno, ou um mix de cobertura. E esse milho, eu acho que vai sozinho, vai virar um inso, porque glifosato não controla, né? A maioria dos híbridos hoje são tolerantes a glifosato. Vamos ter que usar outros herbicidas. Se for no meio de uma cultura, né, do milho safrinho, no meio de um trigo, de uma aveia, uma gramínea, a gente não consegue controlar. Né? Se for no meio de um feijão ou de uma soja, consegue, mas se for uma gramínea, não consegue. E esse milho fica lá, né, hospedando cigarrinha, percevejo, lagarta, né? Vira uma ponte verde para as pragas. Então é um problema muito sério, né? A colheita do grão úmido com pouca perda. É um desafio, diria que o maior desafio hoje da colheita do grão úmido é essa aí. Debulhar e jogar menos fora para reduzir o prejuízo e reduzir depois o problema sanitário que a gente vai ter lá na frente. E é um problema ainda que a gente tem hoje, você quase tem que procurar alguém que já plantou um híbrido que você sabe que é bom, que às vezes a gente não tem essa pesquisa, você falou aí da limitação de não ter a máquina, você tem que meio que consultar quem já plantou um híbrido aí que foi bem e replicar, né? Eu acho que essa que é a dica, né? Não tem o que fazer. Exatamente. A gente tem um grupo de produtores da G12 aqui, tem lá 50 produtores, e eles trocam muita figurinha, a gente fica observando, né? E aí vem as reclamações. Esse milho não debulha, não debulha, não debulha, esse aqui não debulha, não planta mais, é produtivo, mas não debulha. Então, a gente vai tirar da recomendação híbrido porque debulha é difícil. Tá? Porque não só o produtor do grão úmido, mas o produtor que é agricultor nosso também, a gente faz muita safrinha após o milho, né? Safrinha de feijão, principalmente. E a gente colhe com 30, 32 de umidade, 33, mesmo o agricultor. Então, a gente precisa de um híbrido que debulhe fácil, né? E que jogue pouco fora. E o que daria para fazer, mas não é fácil também, era fazer um experimento de faixas. Fica a dica aí para os alunos, né? Fazer isso, os estudantes, o pessoal do TCC. Existem N experimentos de faixas, no Brasil inteiro tem, as empresas fazem muito isso, né? Então, a única dificuldade é combinar com o agricultor, que tem a colheitadeira, né, de colher o material na faixa certa de umidade e fazer uma avaliação de debulha e de perdas, né, da máquina. Eu sei que o pessoal da Exalc, né, tem uma linha de trabalho com máquinas, né, voltado à silagem, eventualmente tem o pessoal da mecanização ali que trabalha bem forte esse assunto. De repente fazer um experimento desse com máquina, né, em escala real,
Claro que vai ter que colher primeiro os mais precoces, depois os de ciclo médio e por último os mais tardios. Vai ter que fazer pelo menos 3 colheitas. Mas é um dado que a gente não tem. E tentar relacionar com alguma informação do híbrido, se é sabugo vermelho, se é rosa, se é branco, se é grão mais profundo, se é grão menor, se é um PMS maior, um PMS menor, para a gente tentar achar uma medida indireta para saber por que aquele milho debulha mal, né? Uhum. É uma saída para isso aí que eu também, só fazendo um adendo, não é o tópico aqui, mas está correlato. Eu já percebi também que o Snapley, ele tem uma deriva também. Não é nesse nível, tá? De 10, assim, de 10 sacos por hectare, chegar a esse nível, mas eu já percebi, não, é uma pesquisa que tem que ser feita também de medir. Às vezes, no caso do Snap, não sei, por dar uma quebrada no grão, de alguma forma, ou a faca, alguma coisa, esse grão às vezes não germina, né? Não faz esse milho guacho, né? Porque o grão úmido ali, cai o grão inteiro e acaba acontecendo isso aí. Mas muito legal essas informações, Igor. Eu, pelo menos, não tinha essa noção, né, dessa parte da debulha. Então, já é uma coisa que vocês estão observando, porque, como você disse, o próprio produtor está querendo colher mais cedo o milho para entrar com a outra cultura, então estão colhendo o ponto de grão úmido, mas para secar, para ir lá para o armazém, né? Então vocês já estão indiretamente fazendo essa avaliação. Isso é bem interessante. E produtividade, o que você consegue para os produtores aí? Só para ter um número aqui batido, um guia para o pessoal saber, o que é uma produtividade boa de grão úmido aí por hectare que você acha que facilmente tangível de conseguir? Então, assim, uma coisa interessante, né? Como já tem experimentos aí em Minas também, né? Goiás, bem interessante que existem lavouras excelentes também no Sudeste, né? São Paulo, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, lavouras tão boas quanto as do Sul aqui. É claro que a micro-região ali de Guarapuava, aqui nos Campos Gerais, tem um pico produtivo em anos bons maior, né, do que o resto do Sul, Sudeste. Em ano que dá tudo certo, aqui estoura, né? Chega aí a produzir lavoura fechada, né? 17 mil quilos por hectare de grão com 13% de umidade, né? Você transformando isso para grão úmido, então vamos fazer uma continha aqui, né? Temos 5 minutos ali, então nós fazemos assim, vamos pensar uma lavoura top dessa. Nós temos cliente esse ano que está batendo 17 mil quilos por hectare de grão, limpo e seco a 13 de umidade. É raro, não é normal, né? É uma área que pegou pouca seca, que deu umas 2 chuvas a mais. O normal do sul aqui é uma quebra bastante grande. Mas tem área que, como choveu pouco, a radiação foi fantástica esse ano aqui no sul, né? Então teve radiação, e onde choveu, ou onde era pivô aqui no sul, está produzindo muito milho, né? Que teve muita radiação. Tivemos uma amplitude térmica bacana também. Então vamos lá, 17 mil vezes 0,87, né? Para a gente fazer uma produção de matéria seca, digamos assim, né? Equivale a 14.700 de matéria seca por hectare. Aí vamos dividir esse valor por 0,32, por 0,70, que seria 30 de umidade, por exemplo. Então chegaria a 21 mil quilos de grão úmido por hectare. Vamos pegar uma lavoura mais na realidade aí dos produtores, né? Uma lavoura de 12 mil quilos, 200 sacos. Então, deixa eu fazer a formulazinha aqui. 12 mil quilos, então tem que pegar 12 mil vezes 0,87 para tirar a umidade dele. E aí dividir esse valor aqui por 0,70. 15 mil quilos. Então, uma lavoura de 200 sacos, né? Equivale a uma produção aproximada de 15 mil quilos de grão. E vamos eu estou falando isso aí, sabe, Igor? Porque o cara vai fazer o planejamento de estoque de alimento, tanto de forragem quanto de grão, ele precisa chutar um valor. Assim, para ele saber qual que é a área que eu tenho que plantar, né? Então, você acha que dá para pôr o quê? Se for usar um fator de risco aí de percas no processo de colheita, uns, sei lá, 5%, poderia colocar assim, só para ele jogar o tanto de hectare que ele vai ter que plantar, para ter uma margem de segurança. O que você jogaria aí? Vamos supor,
você entendeu meu raciocínio, né? Eu tenho uma demanda de 500 toneladas de grão úmido, Uhum. dividir 500 aí por esse tonelada de matéria seca, né? Se eu dividir por esse valor que você achou aí, vai me dar um número Isso, de hectares. O que eu isso. jogo em cima ainda desse valor? E qual fator você acha que é uma margem de segurança aceitável? Ó, se a colheitadeira conseguir, né, perder pouco. O processo fermentativo, né, no grão úmido tem muita pouca perda, né? Isso é muito bom, porque compacta bem, tem uma fermentação bacana. Dá para trabalhar com 5%. É o número assim para entre perda de lavoura, perda de no silo, né? Às vezes um pouco embaixo da lona ali acaba apodrecendo, mais um pouquinho de perda fermentativa. Com Uhum. 5% é um número bacana de trabalhar. Você plantar 5% a mais para compensar essas perdas. Então é isso Não, bem- mesmo, você falou, Gustavo, né? Digamos que meu histórico é produzir 200 sacos por hectare, né? Que vai dar 15 Uhum. mil quilos de grão úmido por hectare. Então, pega o 15, tira uns 5% aí de novo, né? Então, seria isso aqui, Uhum. vezes 0,35, seria aí 14.200 quilos por hectare, mais ou menos. Né? Aí Uhum. pode dimensionar silo e calcular quanto plantar, etc. E sempre Não, fazer beleza. mais. O 5% é o mínimo do mínimo. Joga mais, joga 10, 20% mais. Se sobrar, ou ensila mais, ou colhe grão seco, vende, né? É melhor Não, sobrar que claro. faltar. E assim, hoje a gente está vendo aí que cada vez mais as fazendas vão ter que adotar não só para grão úmido, ou milho reidratado, ou para silagem de planta inteira, ele tentar sempre produzir uns 20% ou 25% a mais no ano, para ele Isso. chegar a ter o luxo de ter um silo reserva. Ó, esse silo aqui dá para o ano que vem inteiro se der qualquer bucha, né? Porque cada ano está vindo uma desgraça, né? Vamos supor, a cigarrinha é seca, excesso de chuva. Então você tem que ir aproveitando os anos bons para fazer um estoque para o ano ruim. Pelo menos eu sei que é muito capital embutido, empatado, Sim. mas que se faz jus que se você começar com esse planejamento, no ano que tiver ruim, vão ser poucos produtores que vão ter tido esse planejamento e você, em vez de ter que vender gado, que é Uhum. a opção que Uhum. o cara às vezes vai ter que fazer quando ele não tem estoque, você vai poder comprar gado e puxar mais a sua produção e aproveitar que o preço do leite vai estar melhor, ou da carne, porque você tem o alimento, né? Você conseguiu. Não sei se Isso. você corrobora também nesse sentido. Exatamente. Muito bem observado, Gustavo. É, claro que quanto mais estoque você tiver, mais segurança tem. Só que isso tem um custo, né? Um custo do dinheiro Uhum, do capital que está lá aplicado e não está rendendo nada, né? Está parado o dinheiro. Então, assim, a gente chegou nos clientes no número, aí num ponto de equilíbrio, né? Trabalhar na uhum, risca é arriscado, né? Eu preciso 500 toneladas, vou fazer 550, 10% a mais. É muito arriscado. Se é uma quebra de uhum, produção de 15%, que não é difícil acontecer, é muito fácil acontecer, por sinal, já faltou comida, né? uhum, Então, assim, a gente tem trabalhado um terço a mais de estoque de passagem, de estoque de segurança. Por que um terço? uhum, Porque é comida para 4 meses. Tá? Então, se eu tiver uhum, uma quebra de produção na safra que eu previ lá colher 500, mas só colhi 350, eu tive um terço de quebra. Eu tenho um terço de estoque do ano passado para me cobrir esse um terço de quebra. Então, esse é o primeiro uhum, motivo. Se eu tiver até um terço de uhum, quebra, não falta. E segundo motivo, eu vou ter 4 meses de fermentação para abrir esse silo. Né? Esse silo vai estar muito mais uhum, digestivo, né? Já vai estar bem mais curtido. Então, é os dois motivos. Eu reduzir meu risco de ter uma quebra de safra e melhorar o aproveitamento dessa silagem também por ter mais tempo de fermentação. Então, esse número uhum, aí, 4 meses de estoque de passagem, é um número bem interessante. Quem vai fazer a primeira vez a silagem de grão úmido, por exemplo, não tem. Então, ele faria para 1 ano e 4 meses. Né? Quem já uhum, tem o estoque de passagem do ano passado de 4 meses, faria só para 12 meses. Aí você pode uhum, fazer justo, né? Desde que o rebanho também não entendi. cresça. Né? Então, a gente tem uma Uhum, planilha que considera aqui o estoque que está vindo do ano anterior, crescimento do rebanho, né? E pensando em dar o estoque de passagem lá na colheita do outro ano de 4 meses. A gente trabalha dessa forma. não, é bem interessante essa observação sua, porque não é só replicar o do ano passado, né?
É ver quanto vê essa progressão do rebanho, o quanto que vai crescer, para você ter consumo aí exato, né? Então, primeira coisa, o primeiro passo é saber quantas cabeças você tem, estimar o consumo desses animais e a proporção desse ingrediente na dieta desses animais, né? E aí depois a gente vai fazendo os descontos aí, essas margens de erro que sempre podem acontecer. Não, mas eu acho que ficou bem claro aqui, cara. Você deu uma base muito boa para a gente, da parte agronômica, da parte de colheita. Eu acho que tá bem bacana. Eu queria agradecer demais aí a sua presença. Convidar todo mundo que não segue o Igor aí, a G12 Agro sempre está postando coisas legais aí. Convidar o pessoal também a baixar o Guia da Forragem e deixar aberto aqui, pessoal, quem quiser o link aí do e-book de grão úmido, tá na nossa bio. É só entrar lá que você vai ter acesso ao e-book, onde você pode adquirir ele. E, Igor, brigadão. Eu queria deixar um espaço aqui para você, as últimas considerações aí, e aí a gente já finaliza. Então, só o último tema, né, um tópico aqui rapidinho que a gente não comentou, é a parte financeira, econômica, né? Por que fazer o grão úmido e não usar um fubá de milho moído? Né? Fora a questão do aproveitamento, né, da maior eficiência alimentar que a gente tem no grão úmido, como foi debatido ontem ou anteontem, né? Então, eu já ganho na eficiência, mas além disso, reduz o custo. Né? Porque quando eu colho o grão úmido, eu não tenho frete externo para entregar na revenda, na cooperativa, eu não tenho custo com recepção, secagem, armazenagem, comissão de venda, você vai ter que vender, né, o teu grão para comprar na forma de fubá de novo, e não tem o INSS, né, o Fundo Rural. Então, toda essa economia, a gente chegou no número médio aqui de 8%. Né? Então, 1 quilo de matéria seca do grão úmido feito na fazenda, mesmo considerando essa perda ali, né, de 5%, em relação ao se vender o teu milho no mercado e comprar na forma de fubá, a diferença chega a 8% a menos de custo. E uma outra curiosidade também, aqui no sul, né, está crescendo bastante o milho safrinha. Tá? E o pecuarista não planta muito milho safrinha, mas o agricultor planta bastante. E esse milho safrinha, aí no centro-oeste, no sudeste, ele seca. Ele seca na roça, se colhe, ele é seco. Aqui no sul, o nosso inverno, né, o comprimento do dia é muito curto, a temperatura é baixa, é muito úmido o nosso inverno, o milho não seca. Se deixar o milho na roça 1 mês, ele vai estar com 30 de umidade. Então nós temos uma janela de colheita muito boa para fazer o grão úmido na safrinha aqui no sul. E além disso, o pecuarista pode comprar esse milho do agricultor. Né? O agricultor vai economizar com secagem, né? Porque esse milho mais úmido ele tem um custo de secagem maior. Vai economizar com secagem, com frete, com taxas de cooperativa, taxas de revenda. Então, o pecuarista, que alguns a gente atende aqui, ele consegue comprar do agricultor esse milho a um preço abaixo do mercado. Né? Normalmente é dividido esse benefício, né? Esse benefício da secagem e tal. A cooperativa ia cobrar de mim R$50 a tonelada para secar. Então o pecuarista paga R$25 a menos. Né? Divide, os dois ganham, né? Então compra esse milho, vem direto da roça, moe na fazenda do pecuarista e já ensila e fica bacana. Né? Faz a silagem na safra e compra o grão úmido aí dos vizinhos na safrinha. É uma opção bastante interessante, que é bom para o agricultor e é bom para o pecuarista. E para o agricultor é bom porque colhe antes também. Então tem menos risco, né, de dar um vento, de cair, né, de dar um grão ardido, de tudo isso aí. Mas era isso aí, pessoal. Muito... Bastante informação, espero ter contribuído. Não sei se ainda alguém tem alguma pergunta aí, Gustavo, mas a gente fica à disposição. Eu acho que tem uma aqui, ó, o Luiz Fernando perguntou, qual o melhor manejo para cigarrinha hoje? Aqui na região estavam trabalhando com manejo calendarizado, sem monitoramento. O melhor manejo é você plantar um híbrido tolerante. Esse é o melhor manejo. Você vai conseguir aí, no mínimo, 80% de controle do enfesamento, com o híbrido tolerante. Esse é o melhor manejo. O pior são os químicos e os biológicos. É o que menos funciona. Nós fizemos experimentos plantando híbrido tolerante e híbrido susceptível aos enfesamentos. O híbrido suscetível, esse experimento foi na safrinha passada. A produtividade de grão aumentou de 3 para 4 mil quilos com 10 aplicações dos melhores inseticidas que existem. De 3 para 4.
O tolerante aumentou a produção de 7 para 7,5. Tá? Então veja que não é das aplicações dos melhores produtos que vai resolver o teu problema. O que resolve é híbrido tolerante, manejo na entre-safra desse milho guacho e depois o tratamento de semente. O tratamento da parte aérea é o quarto fator, é o menos importante de todos. Temos que fazer? Temos. Mas é o menos importante. Se plantou híbrido suscetível, você tem a cigarrinha contaminada na região, não vai resolver se fazer 5, 10, 20 aplicações. Tá? Então, tem que fazer todo o manejo completo. E em questão de inseticida, né, nós temos usado metomil, acefato e imidaclopride. Essas 3 moléculas aí que têm dado um controle melhor, mas como eu falei, é um controle baixo, porque se controla hoje, amanhã tem mais novo fluxo. Então, eu prefiro trabalhar com o manejo como um todo, com híbrido tolerante, com eliminação de planta entre safra, tratar a semente. Se você fizer isso e não fizer nenhuma aplicação em pós, é muito melhor do que se fazer 20 aplicações de pós e plantar um milho suscetível. Muito melhor, nem se compara. Então o híbrido é fundamental. Se preocupe com o manejo, com o híbrido, né? E menos do que com o controle químico, porque a eficiência é baixa. E o custo é alto. Altíssimo. E nesses relatórios aí vocês fazem esses testes e falam aí quais são os híbridos mais suscetíveis. Vocês têm um índice assim, de infestação? Como é que é? Eu não sou da parte agronômica. Isso. Então, assim, ainda não existe uma metodologia oficial, né, para avaliação dos sintomas, que são N sintomas, né, que acontecem na planta. São vários. São várias doenças, né, são 2 milicutes, vários vírus, que causam vários sintomas na planta. E esse sintoma pode ser mais grave e menos grave, né, por exemplo, lá, deixar a planta, a folha vermelha. Né, pode deixar uma folhinha vermelha, a pontinha vermelha, a planta inteira vermelha. Então, dentro do mesmo sintoma, você tem várias escalas. A gente tem feito, nós conseguimos aqui uma boa correlação, eu tenho feito assim, morte súbita e espiga com dano devido ao enfesamento. E isso tem dado uma correlação com produtividade em torno de 80%, né, de incidência de plantas atacadas com produtividade. Porque às vezes existem híbridos tolerantes que ele está com sintoma na folha, mas ele dá uma espiga normal, porque ele consegue conviver com a doença, né, e não perde produção. Então, assim, só olhar folha roxa, folha amarelada, encurtamento do entrenó, só isso não tem uma relação muito boa com produtividade. Então, a gente tem que ver o dano na espiga mesmo, que é o que a gente colhe, né? E é o que onde está o grão, onde está o amido. Então, olhar principalmente isso, o dano na espiga. Não, ficou muito claro, Igor, e obrigado por ter estendido um pouquinho mais, porque eu gostei muito de saber essa parte aí dos 8% de colher, economia para colher o grão úmido, e principalmente essa parceria aí, né? Porque como vocês têm agricultura muito forte no Paraná, às vezes aqui em algumas regiões do Brasil a gente não tem isso, né? Então o próprio produtor que é o próprio agricultor dele, né? Vamos dizer assim. Mas tem, olha que é bom para os dois lados, né? E a gente tem falado aqui também de milho reidratado, só que o reidratado já é mais uma estratégia que não vai acontecer tão cedo mais, né? Que é ter milho barato, né? Ela é uma estratégia, assim, economicamente. Pô, tem muito milho barato no mercado, vamos arrumar um jeito de estocar ele barato em casa, em vez de ficar deixando ele lá no silo metálico, com custos, né, de armazenamento, e nesse cenário ele se torna mais interessante, né? Uma última pergunta aqui, Igor, e eu acho que ficou muito claro nas suas colocações que a escolha do híbrido é um ponto inicial e muito chave, que representa muito, né? Tanto nessa parte da sanidade e também, conforme a gente falou aí também, que a gente não tem método para avaliar, é mais coloquial, que é a de bulha e a palha, né? O empalhamento da espiga, são outras duas características que você deve olhar, consultando as pessoas da sua região, talvez, que estão fazendo, que eu acho que é interessante dar esse destaque. Qual que é a janela que você acha, assim, Igor? Eu sei que não tem um número exato, a gente sabe que planta inteira tem uma variação aí de ganhar de 0,3 a 0,6 unidades percentuais de matéria seca dia, sabendo todos os
problemas de avaliar matéria seca, se tiver um dia com mais chuvoso, ou avaliar de manhã com orvalho, não é, pode também interferir. Mas para o grão úmido aí, a gente pode chutar que valor aí, só para o cara tentar pôr uma estratégia de colheita aí. O que você tem visto mais aí? Tá, então a perda de umidade por dia, né? Só para ter uma ideia de quando chega, varia em geral de 0,5% a 1% ao dia. Então, se é um clima bem quente, bem seco, ele chega a perder 1% ao dia. Então, digamos que eu tirei a umidade hoje, está com 40, né? Daqui a 5 dias mais ou menos, já estou no 35, já posso tentar dar uma bicadinha para colher. Média, eu trabalho para planejamento com 0,8% ao dia, né? De perda de umidade. Mas varia aí nessa faixa aí, de 0,5% a 1%. Até o professor João Daniel me perguntou na segunda-feira, né? A gente estava conversando no particular ali, a diferença, né, de dias entre a planta inteira, o grão úmido e o grão seco. Né? Então, a gente tem tido nos experimentos, em áreas comerciais também, da colheita da silagem, né, com 40 de matéria seca, para o grão úmido, em torno de 10 dias de intervalo, tá? E do grão úmido, né, um grão úmido com 32 de umidade, e desse grão úmido com 32 para um grão seco com 25, mais 10 dias. Tá? Então, a gente tem colhido os ensaios que a gente colhe silagem e colhe grão, a gente colhe em torno de 20 dias depois o grão, com mais ou menos 25 de umidade. Em torno de 20 dias depois da silagem. Só para ter uma base assim. Então, colheu a silagem, mais ou menos uns 10 dias depois dá o grão úmido, e uns 10 dias depois dá o grão seco já, né? E aí o João perguntou, Igor, mas e com 15 de umidade? Eu falei, aqui no sul, o 15 é bem difícil. Principalmente aqui na região alta, né? Vai ficar meio ano no mínimo e não chega a 15. Com 20 já é brigado para conseguir o 20. Mas em regiões quentes, né, e seca, no cerrado e tal, daí aí chega, né, ele seca sozinho no pé. Não, legal. Cara, Igor, pô, que aula aqui, aprendi pra caramba aqui hoje. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Precisando também, estamos à disposição. É uma honra ter te recebido aqui hoje. Passo a palavra aí para você, para só despedir da moçada aí vai ficar salvo aqui, se você quiser indicar para alguém, aí vai estar no nosso perfil, quem quiser acessar vai estar aqui, vamos jogar para o YouTube também, quem prefere assistir no YouTube, e vai ficar salvo lá. Eu passo a bola para você, Igor, só para você dar o último falou para a galera e a gente finaliza aqui. Então, 2 últimos recados, curtam a G12 Agro nas redes sociais, né? Temos aí o LinkedIn, temos o Instagram, e o Facebook, né? Curtam lá e a gente está todo dia postando, né, novidades, vídeos sobre os mais variados assuntos. Se tiver alguma dúvida, né, quiserem conhecer mais nosso trabalho, como que é feita a pesquisa, se tiver interesse na consultoria, na parte agronômica, falem conosco. E o outro recado é sobre os ensaios, né, do Guia da Forragem. Então, se vocês procurarem lá e não encontrar os híbridos, né, que vocês gostariam de ter o resultado, convidem as empresas, né, para estar participando. Pode passar o meu contato, falar, o Igor lá da G12 faz trabalho, né, em várias regiões do Brasil. Estamos dispostos a fazer em outras regiões também, né, desde que tenha um parceiro local que nos ajude, né, a conduzir o trabalho. Mas se não achar um material lá que você tem interesse em ter o resultado, peça para a empresa, né, fale com o vendedor, fale com o representante para estar participando, para ter o resultado. E como agricultor, não plante, né, não troque o certo pelo duvidoso. Né? Então, o que a gente recomenda para todos os produtores? Mantenham aquele híbrido que você já planta, que você sabe que dá certo na sua propriedade, que tem ido bem. Mantenha esses híbridos como carro-chefe, né? Mantenha pelo menos 2. Aí, aqueles híbridos já foram bem ano passado, retrasado, continua com ele. E coloca uma área menor de híbridos novos que foram testados e que tiveram um bom resultado. Olha 1 ano, olha 2 anos, olha locais próximos, 1, 2, 3 locais. Opa, esse híbrido foi bem esse ano, foi bem ano passado, foi bem lá em outra região. Eu vou fazer um pedaço menor dele. Tá? Mas não faça um híbrido desconhecido, que nunca foi testado. Né? Lugar de teste é na estação experimental, não é na propriedade de vocês. Né? Hoje em dia, um custo do hectare de uma lavoura é muito caro, é muito alto para arriscar, plantar um material que você não conhece. Planta aqui 5 saquinhos para conhecer. Vai que não dá certo. Quanto prejuízo você tem? Tá? Então, desde que nós testemos, né, nos experimentos, e aí você pegando o híbrido que foi bem no experimento, o risco de dar errado é bem menor na propriedade. Não elimina o risco, né, porque existem microclimas, né, existe diferença de manejo, de adubação, de solo,
mas pega o híbrido que deu certo no ensaio, coloca uma área menor na propriedade, e se der certo, no outro ano você aumenta a área. Então, façam assim, que o risco de você errar é bem menor. Então, era esse o recado que tinha para dar. Agradecemos aí quem participou e quem vai estar assistindo futuramente. E estamos à disposição aí do pessoal do Track and Field, da galera fera aí da silagem, né? O que vocês precisarem de nós também, Gustavo, né, William, todos vocês aí, contem conosco. Não, show de bola, Igor. Eu que agradeço mais uma vez. Falo para o pessoal aí que está seguindo a gente acompanhar o Igor, que um dos pilares do Track and Field aqui é a parte agronômica. Hoje, infelizmente, o William não conseguiu fazer a live, ele tá num dia de campo, né? Ele talvez conseguiria explorar até mais o Igor aí, que o Igor, a gente brinca em vaca, assim, para o cara ficar bom em vaca de leite, tem que ter 10 mil horas de vaca. Você tem com certeza 10 mil horas de milho. E eu acho que conseguiu aí passar muita informação legal. Eu saí 1%, 2% melhor dessa live aí por quanto que eu aprendi. Então, gratidão aí por disponibilizar esses dados aí, muito obrigado. E a gente topa por aí, talvez aí na AgroLeite, né, que esse ano vai ter, ou em algum evento, não sei se você vai estar lá também no contingente lá do professor Thiago em São José do Rio Preto. Mas estamos juntos aí, em breve a gente topa aí, tá bom? Um abração, meu amigo, fique com Deus, e um abraço para todo mundo aí. Obrigado por terem assistido a gente aí. Até mais, tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau.